Invariavelmente, mesmo que o mundo ainda seja lotado de problemas, com guerras estourando em todos os cantos do globo, e que problemas endêmicos ainda se mantenham em maior e menor grau, é um fato inquestionável que a vida hoje é bem menos penosa do que 100 anos atrás. E se isso é possível, é devido em especial a uma das forças motrizes do avanço humano, a ciência. Contudo, apesar de ser determinante na expansão da agricultura, no melhoramento incessante da tecnologia e pelo desenvolvimento imparável de novas vacinas e curas, o mundo científico não é formado apenas de boas intenções e perspectivas, uma vez que hoje, mais do que nunca, a pauta científica vem sendo sequestrada em prol de ideologias. Mas como isso aconteceu? É o que vamos descobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Danúzio Neto. E se preparem, pois hoje vamos mergulhar no insípido mundo da depravação científica. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Já dizia sabiamente Platão mais de 2000 anos atrás. Simples em seus termos e curta em sua extensão, essa pequena frase do filósofo ateniense é um formidável ponto de partida para compreendermos o que de fato é a verdadeira ciência. Na época de Platão, era costumeiro para as pessoas acreditarem que os eventos e fenômenos naturais que observavam estavam associados à natureza intrínseca dos seres ou das coisas observadas, garantindo para elas apenas uma visão superficial e errônea da realidade. Entretanto, Platão, à frente de seu tempo, fornecia perspectivas distantes desse tipo de visão, argumentando que a experiência sensorial não poderia revelar a natureza real das coisas, uma vez que o conhecimento verdadeiro só seria atingido pela razão e a reflexão filosófica. Avançadíssimas para sua época, as ideias de Platão formaram os pilares iniciais e embrionários de perspectivas inéditas que futuramente influenciaram direta e indiretamente pensadores e cientistas, tais como Robert Boyle, Francis Bacon, Antoine Lavoisier e René Descartes. Graças a todos eles, a ciência evoluiu como um processo que pergunta como e por que as coisas se desenrolam, com os cientistas procurando compreender as relações e complexidades entre causa e efeito, a fim de prever resultados de eventos futuros ou semelhantes. A isso foi dado o nome de método científico, um processo usado para validar observações e, ao mesmo tempo, minimizar o viés do observador, possibilitando assim a condução de pesquisas científicas justas, imparciais e repetíveis. Logo, esse método converteu-se na pedra angular da ciência, sendo uma bússola em prol da noção de que a verdade objetiva existe, podendo ser compreendida por meio da observação, de experimentos e da geração de hipóteses interativas, tornando plausível a descoberta de verdades objetivas sobre o mundo natural, que não eram necessariamente finais e imutáveis, mas sim provisórias e abertas ao refinamento, à medida que o conhecimento se expandia. Desse modo, a mecânica clássica, a lei geral da gravitação universal e noções de um mundo macroscópico, que teoricamente deveriam ter sido escanteadas no século XX pelas descobertas de Erwin Schrödinger na área mecânica quântica
e pela teoria da relatividade de Einstein foram apenas redirecionadas, tanto que as leis de Newton são usadas até hoje para projetarmos carros, aviões e foguetes. Em suma, o que valia não era descobrir algo novo e jogar tudo o que havia sido descoberto no lixo. Não! O objetivo era o avanço da humanidade, a expansão do conhecimento e cada vez mais descobertas, que acabariam criando um círculo virtuoso de ganhos. Entretanto, apesar da imensa beleza de tudo isso, em meio aos avanços constantes da ciência, sempre houve aqueles que buscaram corrompê-la, tentando de todos os modos colocá-la de joelhos em prol de ideologias ou vertentes seculares. Provavelmente, você deve estar pensando que esses corruptores da ciência estão muito distantes no tempo, talvez tendo vivido em eras mais primevas ou na tão achincalhada Idade Média. Porém, isso não poderia estar mais errado. Um bom exemplo de como a corrupção científica não está tão distante de nós reside nas obras de Trofim Lysenko, um desprezível e inócuo pseudocientista ucraniano, que se tornou diretor do Instituto de Genética da Academia de Ciências da União Soviética em 1940. Apoiado por Stalin e tendo suas ideias posteriormente exportadas para a China de Mao Tse-tung, Lysenko, que afirmava categoricamente que genética era uma pseudociência burguesa, fomentou teses contrárias às combinações genéticas descobertas pelo Frei Gregor Mendel no século XIX, como o uso excessivo de enxertos e a exposição de sementes a baixas temperaturas antes do plantio. O resultado? Um caos absurdo nas plantações soviéticas, decorrente de uma homérica queda na produção, a morte de milhões de pessoas na China entre 1958 e 1962, durante a chamada Grande Fome, e, claro, a prisão de milhares de críticos às teorias de Lysenko, que, como bom comunista, moveu todos os meios ao seu dispor para lançar seus críticos em campos de concentração ou manicômios. Lysenko acabaria morrendo no ostracismo na segunda metade dos anos 70. Todavia, sua figura dantesca, que havia causado tantas catástrofes, não seria enterrada definitivamente, uma vez que suas ideias voltaram a se tornar populares na Rússia nos últimos anos. Seus defensores, adeptos do lysenkoísmo, até mesmo acusam a ciência da genética de servir aos interesses do imperialismo americano e de agir contra os interesses da Rússia. No entanto, os lysenkoístas, que poderiam ser enxergados apenas como um grupo marginal de alucinados, tal como a Ku Klux Klan, os cientologistas ou demais teóricos da conspiração, são os representantes de um fenômeno imensamente mais perigoso e assustador, que hoje certamente pode ser caracterizado como uma das maiores ameaças à ciência e à sociedade mundial, a adoção de pseudociências como uma espécie de religião inquestionável. Estas perspectivas veem a ciência como uma ferramenta de poder, sendo hostis ao princípio liberal de livre investigação e discussão aberta, estando assim fechados a apelos para justificar as suas alegações com base científica, rejeitando a objetividade e a própria realidade. Por si só, esse tipo de perspectiva já seria perigosa, mesmo que fosse defendida apenas por turbas de desequilibrados. Contudo, seu problema real reside em um fato bem mais periclitante. Essas ideias estão se espalhando, e rápido. No campo dos esportes, um dos melhores exemplos disso reside na teoria antropológica da ideologia de gênero, que, assim como Lysenko,
rejeita a biologia e os fatos em prol de uma visão completamente distorcida da realidade, rejeitando noções como os gêneros masculino e feminino, que nessa teoria seriam construções sociais. Sustentados por isso, se tornou comum nos últimos anos vermos atletas, em sua esmagadora maioria homens medíocres, afirmando que se redescobriram como mulheres, única e exclusivamente para competirem contra atletas verdadeiramente femininas, sobre as quais tinham vantagens inequívocas. Porém, isso é só a ponta do iceberg. No campo educacional, se tornou comum vermos doutores em história, mestres em sociologia ou até mesmo pseudo-intelectuais propagando revisionismos sem precedentes, como Joel Augustus Rogers, autor do livro Os Grandes Homens de Cor do Mundo, que falaciou sobre a etnia de figuras históricas tais como Cleópatra, enquanto tantos outros negam eventos como Holodomor, o Holocausto, e falsificam dados facilmente verificáveis, tais como um suposto genocídio de palestinos por meio de Israel. Ao mesmo tempo, pedagogos, psicólogos, médicos, físicos, astrônomos, sempre movidos por ideologia, seguem num trabalho imparável de divulgações pseudocientíficas, como ocorreu em 2017, bem aqui no Brasil, na Universidade Federal do ABC, a UFABC, que incorporou 2 disciplinas de afromatemática em seu curso de licenciatura em matemática. Doravante, essa quebra dos verdadeiros paradigmas científicos, cuja claríssima vertente intransigente tem o objetivo de defender paradigmas pseudocientíficos como se fossem religiões, hoje ajuda nossa sociedade a caminhar velozmente para uma verdadeira hecatombe intelectual, onde especialmente os jovens, cada vez mais atordoados por entretenimentos tolos e lascivos, enquanto se tornam incapazes de refletir sobre questões simples, transfiguram-se em símbolos de um desastre que se avizinha, pois a corrupção da ciência, invariavelmente, será a corrupção do conhecimento. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre a corrupção da ciência? Deixe nos comentários. E caso deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clica aí no primeiro link que está na descrição desse vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. No Instagram também não deixe de seguir o professor Danúzio Neto e se mantenha muito bem informado. Um abraço e até o próximo vídeo.